Olá, dando prosseguimento aqui à aula sobre substantivo, agora eu falarei a respeito de substantivo coletivo, tá? O que é o substantivo coletivo? O substantivo coletivo é aquele substantivo comum que, embora no singular, é utilizado para referir-se a um conjunto, certo? De seres de uma mesma espécie, tá certo? De uma mesma coletividade, tá? Então vamos à leitura do PDF aqui que eu organizei. O coletivo é um tipo de substantivo comum que, mesmo estando no singular, indica vários seres de uma mesma espécie. Segue um quadro com os coletivos de uso mais frequente em nossa língua, acompanhados dos seres que formam os respectivos conjuntos. Então nós temos, claro que aqui esses coletivos não estão fazendo referência a todas as possibilidades de uso que elas apresentam, que eles, no caso os coletivos aqui, possuem, tá? Mas algumas possibilidades, tá certo? Então vamos aqui a essas possibilidades. Então, coletivo acervo pode referir-se a, por exemplo, bens materiais, obras de arte, álbum, fotografias, selos, figurinhas, alcateia pode referir-se a lobos, certo? Antologia, a textos literários selecionados, armada, navios de guerra, arquipélago, conjunto de ilhas, arsenal, armas e munições, assembleia, pessoas reunidas com fim comum, atlas, conjunto de mapas, baixela, conjunto de utensílios de mesa, banca, conjunto de examinadores, bando, conjunto de aves, ciganos, malfeitores, batalhão, conjunto de soldados, biblioteca, conjunto de livros, boiada, conjunto de bois, cacho, conjunto de coletivo de bananas, uvas, por exemplo, cáfila, coletivo, conjunto de camelos, cambada, conjunto de malandros desordeiros, cancioneiro, conjunto de canções, de poemas, caravana, conjunto de viajantes, de peregrinos, cardume, conjunto de peixes, código, conjunto de leis, colmeia, conjunto de abelhas, conselho, conjunto de professores, de ministros, constelação, conjunto de estrelas, corja, conjunto de vadios, de ladrões, coro, conjunto de cantores, discoteca, conjunto de discos, elenco, conjunto de atores, enxame, conjunto de abelhas, de marimbondos, enxoval, conjunto de roupas, esquadra, conjunto de navios de guerra, esquadrilha, conjunto de aviões, fauna, conjunto de animais de uma região. Continuando aqui a nossa lista exemplificativa, peixe, conjunto de lenha, de capim, pode ser de outras coisas também, né? Conforme eu disse, isso aqui é apenas exemplificativo, tá? Não é taxativo. Flora, conjunto de plantas de uma região, frota, conjunto de navios, aviões, ônibus, táxis, girândola, conjunto de fogos de artifício, horda, conjunto de desordeiros, de bandidos, de invasores, junta, conjunto de bois, de médicos, examinadores, júri, conjunto de jurados, legião, conjunto de soldados, de anjos, leva, conjunto de presos, de recrutas, malta, conjunto de desordeiros, de malfeitores, manada, animais de grande porte, certo? Conjunto de animais de grande porte, por exemplo, búfalos, bois,
matilha, conjunto de cães de caça, molho, conjunto de chaves de verduras, multidão, conjunto de pessoas, ninhada, conjunto de filhotes, né, em geral, tá? Não só de aves. Nuvem, conjunto de insetos em geral, tá? Mas não só isso, né? Orquestra, conjunto de músicos. Penca, conjunto de frutas. Pinacoteca, conjunto de quadros. Pleiade, conjunto de poetas, de artistas, de escritores. Quadrilha, conjuntos de ladrões, malfeitores. Ramalhetes, conjunto de flores. Rebanho, conjunto de gado em geral, por exemplo, ovelhas, cabras, enfim. Repertório, conjunto de peças de teatro, por exemplo, de músicas. Réstia, conjunto de cebolas, de alhos, tá? Mas também pode ser usado, por exemplo, para referir-se à luz, certo? Uma réstia de luz, quer dizer, um sinal frágil de luz, enfim. Revoada, conjunto de pássaros em voo. Súcia, conjunto de desordeiros, de malfeitores. Tertúlia, conjunto de amigos, de parentes, de intelectuais. Turma, conjunto de pessoas em geral. Vara, conjunto de porcos. Vocabulário, conjunto de palavras. Tá? Eu ainda pus aqui referente aos substantivos coletivos, uma divisão, uma classificação que é encontrada em algumas gramáticas, tá? Então eu pus aqui a título de preenchimento, de informação, né? Então algumas gramáticas ainda dividem o substantivo coletivo em não específicos, tá? Em específicos, em não específicos e em numéricos. Tá certo? Os específicos, o que são ou o que seriam os substantivos coletivos específicos? Seriam aqueles utilizados para referirem-se a uma única espécie de seres. Por exemplo, cardume, certo? Cardume de peixe, arquipélago de ilha, discoteca, coletivo de discos, certo? Não específicos. O que seriam os substantivos coletivos não específicos? Seriam aqueles utilizados para referirem-se a várias espécies, não espécies determinadas ou pré-determinadas específicas. Tá? Então, exemplo, cacho. Cacho pode ser de uva, por exemplo, cacho de banana, certo? Frota pode ser frota de táxi, frota de caminhões, tá certo? Então, esses são os substantivos coletivos não específicos, tá? E o que seriam os numéricos? Substantivos coletivos numéricos seriam aqueles que seriam utilizados para expressar números exatos de seres, tá? Por exemplo, dúzia, tá? Para referir-se a quantidade, ao número 12, certo? A quantidade de 12. Década, para referir-se à quantidade de 10, certo? Século, a quantidade de 100 anos, tá certo? Década, 10 anos, século, 100 anos, tá? Bem, então, basicamente, essas informações são as que eu recolhi para que nós abordássemos os substantivos coletivos, tá certo? Não é uma abordagem profunda, porém, é possível, a partir dessa abordagem, nós termos uma visão panorâmica dessa classificação, não é, do substantivo, que é o substantivo coletivo,
Tá certo? Espero ter ajudado. Daqui a pouco eu volto com outra classificação.